Como é que é, maltinha de baleia? Mais uma semana, mais um vídeo e como vocês podem ver, este vídeo é um tanto ou quanto controverso quanto à minha pessoa. Bem, mas vamos então a detalhes. Nas últimas semanas temos vindo a ter notícias super preocupantes para quem gosta de comprar jogos físicos, como é o meu caso. Tivemos casos como, por exemplo, o do Modern Warfare 2, que veio apenas com um launcher no CD, permitindo apenas instalar o jogo através do CD, o que é simplesmente estúpido. Para isso não se fazia uma mídia física, como eu falei no vídeo de notícias do mês passado. E também tivemos a Capcom e a Square Enix, onde eles revelaram que tiveram vendas superiores a 70% em jogos digitais. O que é verdadeiramente preocupante. Mas vamos a factos, não vamos já saltar para conclusões. Então, a primeira pergunta que se põe é: se começam a aparecer cada vez mais factos que houve mais notícias que demonstram que cada vez mais o mercado digital está a tomar a posse do mercado como um todo, porque é que eu continuo a acreditar fielmente na mesma ideia de que o cliente quer opções? Serei um tolo à espera que o mundo ideal seja esse, ou será que eu sou só um negacionista que não consegue ver a verdade das coisas? Primeiro vamos passar então aos benefícios que os jogos físicos nos trazem e que muita gente provavelmente não pensa nisso. Por exemplo, em primeiro lugar, é possível revender o jogo que se comprou fisicamente, sem qualquer tipo de entidade ou e-mail ou dados atrelados. Estamos a falar que não só também a recuperação do dinheiro que se tem quando se revende o jogo é sempre 50% ou mais, dependendo da altura em que se vende o jogo, na altura em que se compra o jogo e o interesse que o jogo demonstra no mercado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu comprar o novo God of War que saiu este mês, o God of War Ragnarok, e passados 3 meses for vender o jogo, eu ainda consigo vendê-lo, por exemplo, a 40€, quando eu o comprei a 70€. Isto no caso da PS4, se for no caso da PS5, provavelmente eu conseguirei vender a 50€. Ou seja, quer dizer que eu recuperei mais de 50% do valor. Ou seja, isto acontece em muitos casos, não quer dizer que em todos os casos, se houver uma margem muito larga. Mas também acontece em casos em que nós compramos o jogo no lançamento e passado muitos anos o jogo valoriza e às vezes até conseguimos lucrar um bocado com a nossa compra física. O que não acontece de todo em digital. No digital temos um pouco o inverso. Primeiro, é preciso que para vender o jogo e não estar a vender a nossa coleção toda, façamos uma conta por jogo comprado, o que só por si é um bocado inviável. Depois, normalmente, mesmo que consigamos vender o jogo, seja por estarmos a vender uma coleção de jogos ou por vendermos o jogo singularmente numa conta independente, nunca vamos recuperar muito mais do que 20%. Na maior parte das vezes até abaixo dos 20% do valor empregue no jogo. Vou dar um exemplo, eu compraria, por exemplo, o novo God of War que saiu no PC, o primeiro God of War de 2018, e o jogo teria-me custado 60€, muito provavelmente eu não conseguiria recuperar mais do que 20€ ou 15€ da compra que eu fiz. Porque no mercado do digital, normalmente, as pessoas estão à procura de coisas super baratas. Ao contrário do físico, as pessoas já sabem para o que é que vão e sabem a margem que ainda podem recuperar do jogo comprado. Segundo, isto eu sei que se trata em casos muito pontuais e que não acontece para todas as pessoas assim. Mas estamos a falar que imaginemos que eu teria que fazer uma viagem ou que teria que estar na casa de alguém que não tem internet ou o que fosse. Que não me permitisse estar com uma ligação à internet e no aparelho que eu vou utilizar para jogar não tenho o jogo instalado, mas tenho o jogo em mão. Ou seja, eu simplesmente posso chegar e instalar. Isto acontece para 90% dos casos de jogos de consolas. O que não acontece tanto para o digital porque ou o temos instalado ou simplesmente não o temos. E isto, para mim, é uma vantagem muito grande. Apesar de eu saber que isto afeta casos muito pontuais. Emprestar jogos é algo que em algumas plataformas digitais é possível fazer, como por exemplo na Steam, fazer o Family Share. Mas existem algumas nuances quanto a isso, porque por exemplo, se eu for o dono da conta e emprestar jogos a outra pessoa para outra conta, realmente ele pode jogar enquanto eu não estiver a jogar na minha conta. Se eu estiver a jogar na minha conta, essa pessoa fica impossibilitada de poder aceder ao meu jogo. E os jogos físicos é simplesmente o contrário.
Vocês emprestam a vossa biblioteca toda, a vossa biblioteca pode estar toda a rodar ao mesmo tempo em quantas máquinas forem precisas para poder rodar os jogos e vocês nunca vão ter este impedimento. E em casos de consolas mais específicas, estamos a falar, por exemplo, a Nintendo Switch e a Wii U, é possível pegar no jogo, meter na consola e começar simplesmente a jogá-lo. Não temos os tempos de instalação que existem tanto no digital ou nas outras consolas, o que é mais uma vantagem dos físicos, mas em relação à Switch e à Wii U, consolas da Nintendo normalmente tendem a fazer isto porque eles são apologistas de que deve ser fácil, mais fácil do que jogar num PC, tem que ser rápido, snappy, ou seja, tem que ser tudo aquilo que não nos é possível em outras plataformas no formato digital. Jogos físicos, a não ser que vocês por acaso percam o jogo por aí, imaginando que vão à casa de uma tia e esqueçam-se lá do jogo, ou simplesmente o jogo cai na rua ou o que for, é simplesmente impossível de perder acesso ao jogo físico, a partir do momento em que ele tem uma versão jogável no disco ou na disquete. No caso dos digitais, eu acho que muita gente ignora o facto dos custos que é manter um servidor a rolar quando o jogo praticamente não vende ou simplesmente não vende. Eu acho que, por exemplo, até mesmo a Steam tem aquela promessa de que se um dia tivesse que fechar portas à sua loja digital, que teria que disponibilizar um serviço para que as pessoas pudessem fazer download dos jogos que compraram sempre que quisessem. Mas eu lamento-vos informar que até quando é que um serviço desses iria estar disponível, tendo em conta que isso acarretaria um custo para o serviço. Eu diria que não estaria disponível durante muito tempo. E eu acho que mais tarde ou mais cedo, nem que leve 10 ou 20 anos, a Steam um dia terá que se livrar de jogos do seu serviço. Porque é impossível manter milhões e milhões de jogos, sendo que uma grande parte deles não está a vender nada. E isso acarreta custos a algo que não traz income nenhum. E estamos a falar de algo que continuamente dá despesas. Se vocês pensarem bem, se forem donos de uma empresa, sabem perfeitamente que há certas promessas que às vezes não são possíveis de serem cumpridas. Para mim, outro fator que também é muito importante e provavelmente para muita gente não o é, mas para mim é, por exemplo, o facto de poder oferecer um jogo como presente. Vamos ser honestos e vamos dizer que, por exemplo, eu oferecer um Steam Card é a mesma coisa que oferecer a caixas de um jogo, o qual eu tive o cuidado de perceber se a pessoa gostava ou não gostava do jogo, para ela ficar super agradada. Tu olhas para um Steam Card, tu olhas para aquilo e aquilo é dinheiro. Representa a compra numa loja digital, não representa um valor que foi acabado de ser adquirido. E aquele Steam Card de nada vale uma vez que utilizado. E é nesse aspecto que eu acho que, por exemplo, o mundo digital e o mundo da cloud perdem muito esta magia, que eu acho que, por causa deste motivo, também eu acredito que o físico nunca vai desaparecer por completo ou sequer se vai tornar uma coisa super de nicho. Acredito que hajam mais benefícios para o físico, no entanto não estive para pensar muito mais no que é que o físico poderia me trazer de benefício. Acho que todos estes motivos já chegam para justificar a compra do físico ao digital, para quem vê estes valores como eu os vejo. No entanto, eu também não estou a dizer que o digital é só problemas. O digital traz muitas vantagens, mas eu acredito que as vantagens são coisas mais imediatas e não avisar tanto o futuro. O que me leva aos factos que acabam por ser perguntas. Então faço-vos estas perguntas. Porquê que as consolas digitais normalmente tendem a vender menos que as consolas que permitem o formato físico? Porquê que, por exemplo, os jogos físicos ainda quebram recordes dentro dos seus próprios parâmetros? Qual será a marca que irá dar o primeiro passo para um futuro só digital? Será que o público vai aceitar bem essa mudança? Será que existe uma empresa disposta a passar pelo aquilo que a Sony passou com o PSP Go ou, por exemplo, a Xbox One com o seu DRM inicial que a Microsoft propôs inicialmente? Ou será que esta é a questão mais acertada e que o mercado quer opções, que o mercado digital vai crescer mais que o mercado físico, porque é um mercado mais cómodo, é um mercado mais imediato e por esse mesmo motivo a tendência a crescer mais do que o mercado físico é maior. E estamos a falar que eu acredito que o mercado físico pode sim encolher um pouco, e eu acho que vai encolher mais, mas não acredito que venha a ser algo de nicho. Eu acredito que vai haver sempre um volume interessante de vendas no físico,
para justificar a continuar a haver essa mídia. E também acredito que o digital vai continuar a ter o seu poderio. Não acredito que, por exemplo, um futuro só cloud também seja o futuro, porque há pessoas que gostam de ter coisas e não só simplesmente usufruir de serviços como, por exemplo, o Game Pass ou então, por exemplo, a falecida Stadia. Bem, maltinha de balé, chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e para a semana estaremos cá outra vez.